Gente, vamos começar aí a nossa segunda live da Rara Lúmia com muita emoção, que eu estou aqui com duas pessoas, dois médicos veterinários maravilhosos aí que ajudam muito aí, têm ajudado muito aí para compartilhar o conhecimento e as experiências com o uso de óleos essenciais em animais, né? Eu vou deixar eles se apresentarem aqui, quem vai falar são eles, né? É um prazer aí, vou ficar só escutando aqui. E você que está assistindo aí nossa live, pode fazer as perguntas, que no final nós vamos responder várias perguntas aí. Se Deus quiser, responderemos todas, né, Raquel e Yuri? A gente vai fazer de tudo para sanar tudo. E também envie o nosso link para os seus amigos aí, médicos veterinários, tutores, todas as pessoas que amam os animais. Por quê? A aromaterapia é uma prática terapêutica. E como prática terapêutica, ela é uma ferramenta que pode ser usada tanto para os cuidados gerais diários, do dia a dia, para bem-estar, como para tratamento. Sendo assim, todas as pessoas que amam os animais, tanto tutores como os médicos veterinários ou os profissionais que lidam com os animais, precisam conhecer essa técnica, precisam conhecer a forma correta, segura e eficaz de se usar essas plantas, esses derivados de plantas em animais. Né? Então, o conhecimento ele é livre, a aromaterapia não é uma profissão reconhecida, e como não sendo uma profissão reconhecida ainda, não tem as suas regulamentações, então ela é vista aí como uma área de trabalho livre, né, para todos aí. Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, discutir os profissionais, as pessoas aí envolvidas, né? Todo mundo sempre aprende com os seus mestres anteriores, né? A gente precisa valorizar esse conhecimento que vem antes, né? Não tem como a gente tirar o conhecimento do nada, seja estudando em artigos, seja estudando em livros, ou em cursos presencial, né? Ou até mesmo com a convivência com pessoas, com outras pessoas. O aprendizado se faz assim, ele é transmitido ao longo da história dessa forma. Né? Então, gratidão aí às pessoas aí que já começaram e trilharam, né, ao longo da história também aí, na nossa sociedade também, trilharam esse caminho aí. Estou falando muito aí, vou deixar aí primeiro a Raquel se apresentar aí e falar um pouquinho aí para a gente, né? Pode aí, falar aí, Raquel. Boa A palavra é noite, sua. pessoal. Tudo bem com vocês? Aí é sempre difícil falar de mim, assim. É complicado, assim, quando a gente trabalha com medicina integrativa, a Ela é gente muito acaba fera, aprendendo. gente. Ela Ah, não é à para toa com que isso, Gioconda! Gioconda pega um negócio e transforma desse tamanho. Aí quando a gente trabalha com prática integrativa, a gente aprende que é complicado a gente olhar para a gente mesmo e a gente começa a olhar sempre para o outro. Então, quando a gente fala para a gente se apresentar, acaba tendo essa dificuldade para falar da gente mesmo. Mas, vamos lá. Meu nome é Raquel, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou médica veterinária. Fiz o meu curso de acupuntura veterinária, né? E posteriormente me ingressando aí dentro da medicina chinesa, né? Lembrando que a medicina chinesa não é apenas a acupuntura veterinária, né? A gente tem a fitoterapia chinesa, a gente tem a dietética chinesa também, que eu trabalho muito dentro dessa área de dietética chinesa, que também é captar as energias dos alimentos, né? Para poder tratar a patologia dos animais. Então, a medicina chinesa ela abrange tudo isso. Eu faço mestrado em fisiologia e farmacologia, né? Que é engraçado que a minha formação sempre ficou entre esses dois caminhos, né? O holístico e o científico, né? Então, isso às vezes acaba batendo de frente, só que no final das contas acaba que um complementa o outro, porque a gente acaba transformando, pegando a base científica da medicina holística, né? E isso tudo me trouxe para a aromaterapia, porque a aromaterapia ela é a farmacologia com a medicina energética, não é? Então, assim, e a aromaterapia é muito bonita por causa disso. Então, quando eu conheci a aromaterapia, eu me transformei, né? Eu fiquei encantada desde
o primeiro momento. E, além de tudo, eu sou terapeuta Reiki nível 2 também, né? E estou começando a caminhar também na prática intuitiva de comunicação animal, né? Mas isso vai levar um tempo, porque a prática intuitiva de comunicação também é algo que eu preciso quebrar alguns bloqueios, justamente por conta da minha, né, da minha veia científica aí, mas se Deus quiser, isso aí vai também cair por terra. E dentro disso, eu também venho trabalhando com outras práticas integrativas, cromoterapia, a radiestesia diagnóstica, Feng Shui, que eu trabalhei logo no início da minha formação em acupuntura. Hoje eu não trabalho tanto mais, mas eu tenho algum conhecimento a respeito. A minha especialidade é cão. Os gatos eu brinco que eu deixo para os gateiros. Então, assim, eu brinco que eu sou dona de gato e não sou veterinária de gato. Tenho aí os meus conhecimentos em felinos, mas eu realmente sou veterinária de cão. Eu acho que cada um no seu quadrado, né? Igual eu não me arriscaria em tratar um cavalo, assim como eu não me arrisco em tratar um gato, porque são espécies completamente diferentes, organismos completamente diferentes, fisiologias muito diferentes, assim como eu não posso tratar um humano. E então a minha medicina é completamente de cão, e eu me especializei também, fui para a área do comportamento canino, o que conversa muito também com a prática terapêutica holística, porque muitas das patologias comportamentais de cães, elas vêm de um excesso, de uma somatização daquilo, do excesso, daquilo que o humano, o tutor, ele acaba depositando no animal. Então, eu chamo de comportamento clínico, que não é simplesmente um adestramento, é uma coisa além, compreende? Então, assim, é basicamente essa a minha formação. Eu fico com medo de falar demais e ficar delongando muito. Você foi muito até humilde aí, né? Ela tem muitas formações. Eu conheci a Raquel quando eu iria iniciar, né, o doutorado lá no Laboratório de Dor e Analgesia, lá na Fisiologia e Farmacologia da UFMG. E a Raquel era aluna ainda, né, do curso de Medicina Veterinária, né, Raquel? Eu fazia iniciação científica lá, inclusive com estudos em cromoterapia, que foi incrível esse experimento que a gente estava fazendo com cromoterapia, né, Gioconda, que rendeu frutos incríveis, a gente levou para congresso e tudo. Foi bem bacana, foi bem bacana. Eu conheci ela lá e assim, falei, nossa senhora, eu também sou da fisiologia, farmacologia, né? Dei aula disso há muito tempo. Conheço o professor Igor desde 1998, fui aluna dele, fiz um projeto não era meu pai. iniciação, né? É o PAPS. Professor Igor, em 1998, e ele me ajudou no mestrado também, ele me orientou no mestrado. E iria iniciar o doutorado, mas eu vi que os caminhos são outros. E conheci a Raquel, falei, Raquel, você também, ela também é da medicina chinesa, né? Então, é um prazer. E agora na aromaterapia, já há algum tempo também, né, Raquel? Então, assim, a gente não tem como. Eu acho que quando a gente gosta dessa parte científica, a gente preza por esse conhecimento embasado, né, na nossa profissão, e a gente também trabalha com as práticas integrativas, não tem como não chegar na aromaterapia. O que eu acho bonito é isso. Porque quando a gente, por exemplo, principalmente quem trabalha com fisiologia, farmacologia, com esses mecanismos, substâncias químicas, farmacológicas, e trabalha com a parte holística, energética, quando a gente vê a aromaterapia, a gente percebe que os óleos essenciais, ele tem os dois. E isso é o que faz da aromaterapia ser tão bonita, que ela aplica todos os princípios da farmacologia de uma forma linda, né? Imagina, eu dava aula de farmacologia e de repente achei uma substância natural que trabalha com energético para isso. Então, a Raquel acabou encontrando isso também. E os óleos também trabalham com essa parte integral, com essa parte energética, né? E principalmente quem trabalha aí com a medicina chinesa também, é muito sim, com fantástico. certeza.
As E aí ela entrou, não tinha como, né, Raquel? Não tinha como, porque assim, os óleos essenciais, né, eles são usados já há muitos anos, já desde a Idade Média, lá, né, na época da Peste Negra, né, que os médicos usavam os óleos essenciais naquelas máscaras, né, que era antibacteriano, né, já tinha as propriedades bactericidas, né, que eles colocavam cascas de vegetais, colocavam pétalas de flores, até o mesmo próprio óleo essencial. Os chineses já extraíam os óleos já há muito tempo, e os óleos essenciais, alguns deles fazem parte da própria fitoterapia chinesa. A fitoterapia não é a minha especialidade, isso é uma outra pós-graduação que tem que ser feita, porque é a chamada farmacologia chinesa, né? Que assim, é mínimo 2 anos. Lá na China, quando você vai fazer a pós-graduação, você faz acupuntura 2 anos, fitoterapia 2 anos, dietética chinesa 2 anos, e aí você vai. E aí, lá, depois que você está estudando 10, 12 anos, você vira médico chinês, né? E então, é realmente um estudo muito aprofundado das ervas, dos óleos e tudo. Então, já é milenar já esse uso dos óleos essenciais. Então, e eles pegam essa parte que uns chamam de filosofia, outros chamam, enfim, dá o nome que você quiser, mas que faz muito sentido, que eles observam o que acontece na natureza, né? Observam, assim, porque na China as estações são muito bem definidas, aqui no Brasil é mais difícil um pouco de observar isso. Mas observam, por exemplo, época de calor, época de frio, e o que ocorre com as plantas, o que ocorre, né, com a produção dos óleos, a produção, até mesmo a concentração dos óleos, o quanto de molécula. Hoje, é claro que na época ele não tinha essa questão de, não, tem determinada quantidade de molécula, mas hoje isso já é muito certo, né? Vários artigos publicados. Vários artigos publicados, inclusive em Taiwan, Japão, na própria China, Coreia, etc., eles dosam isso com uma precisão muito grande, né? A gente tem aí dosagem de cromatografia, que facilmente eles dosam a quantidade de molécula, mas lá atrás, né, na medicina chinesa, lá atrás, eles usavam esses óleos de acordo com os ensinamentos dos 5 movimentos, dos 8 princípios, né, que são fundamentos de medicina chinesa, e que a gente precisa trazer até hoje para poder tratar energeticamente, né, o indivíduo, porque esse negócio de ficar sistematizando, não, vou tratar a neurologia, vou tratar endócrino, vou tratar cardiovascular, isso tem que acabar, porque às vezes você tem o animal sofre, sei lá, de uma insuficiência renal, mas a insuficiência renal dele pode ser de uma origem, assim, super simples aqui, cardiovascular. Isso já está mais que provado, entendeu? Então não tem como você separar uma coisa da outra mais. Não dá mais para a gente pensar por especialidade. Essa visão né, do todo, né? Não dá para pensar por especialidade, a gente tem que ter essa prática integral mesmo, visualizar o indivíduo como um todo, e não visualizar o indivíduo por especialidade, compreende? E isso os chineses já faziam lá atrás, né? Quem usava os óleos essenciais, até mesmo, os chineses eu tomo porque eu amo a medicina chinesa, né? Mas os povos orientais, de uma maneira geral, eles já faziam isso lá atrás, e traziam isso para a gente desde sempre. Só que a gente o ocidental gosta de compartimentalizar a coisa, porque, querendo ou não, né, a tendência é a gente especializar. Eu não estou me especializando, meu negócio é dor e analgesia. Eu vou prestar um doutorado agora, mas a questão é especializar, sim, mas manter o seu conhecimento. Quando você especializa, esquece do seu conhecimento anterior, que é o problema. Uhum. Né? Ô, Yuri, nós vamos deixar o Yuri falar também, né, Raquel? Nossa, Yuri, desculpa, porque se deixar, meu filho, eu converso. Não, mas o que ela... E antes aqui, deixa eu avisar o pessoal do Instagram aqui, que tem gente aqui no Instagram. Pessoal,
Entre lá, aí no link do Instagram, tem um link do vídeo do YouTube. Vocês conseguem ver aqui a Raquel maravilhosa, o Yuri maravilhoso aqui. Vocês conseguem ver a imagem, a fala deles, que tá tudo de bom. Eu tô aqui concentrada, esqueci o pessoal do Instagram aqui, prestando atenção, aprendendo com a Raquel. Então, aqui, um beijo, entrem lá. No YouTube, no link aí do YouTube, você consegue acessar a gente, ver aqui, maravilhoso aqui, esses dois aqui, essa fala aqui da Raquel, tá bom? Vou desligar aqui, espero vocês aí no YouTube. Oi, Yuri, e aqui né, você também tem muito a completar aí, né? Se apresente aí também pra gente. Bom, eu sou o Yuri Melo. Eu ouço a Raquel aqui também. Na verdade, minha experiência com aromaterapia começou em 2014, com uma amiga minha que ela começou a estudar. Ela se formou em medicina chinesa na França, ela é brasileira, mas ela mora lá desde nova, e aí ela estudou aromaterapia, e um dia me visitando, ela fez uns blends, para mim, desde criança que eu sou fascinado por cheiro, né? Eu adoro cheiro. Então, ela fez uns blends, ela trouxe uns óleos, trouxe até um produto pronto que tem na França, e, de repente, eu me apaixonei. Eu nunca tinha tido contato assim, com óleos essenciais, aquela variedade. Normalmente, a pessoa se apaixona na hora, ou a pessoa gosta ou não gosta. Né? Eu me apaixonei na hora e pensei assim, opa, tem alguma coisa aqui que mexeu comigo. E eu estava numa fase um pouco difícil, e ela fez um blend para mim, ela fez até um blend com azeite. Ela falou assim, Yuri, na necessidade você faz um blend com azeite extra virgem, ela fez na hora, eu fiquei usando e me apaixonei. E aí eu me formei, eu sou veterinário formado na UF, aqui em Niterói, em 97. E eu fiz também um mestrado, só que meu mestrado foi em ornitopatologia, em 2001, se eu não me engano, 2002. Era uma coisa que não tinha muito nada a ver. E só que eu saí da veterinária um pouco, trabalhando na área de tecnologia, eu fiquei muitos anos fora da veterinária. E quando eu conheci de novo, conheci a aromaterapia, eu pensei, bom, meu objetivo hoje é voltar para a veterinária e voltar tudo aquilo que eu sempre gostava. Eu acabei começando a estudar, e aí a gente começa aquela compulsão de ler livro, você baixa, ainda mais no exterior, tem centenas e centenas, e aí eu descobri um curso que tinha na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que era um curso os cursos de lá são um pouco extensos, assim, são muitas horas, você consegue fazer ele online até, mas são cursos que você leva 2 anos estudando, isso num ritmo bom, e você tem que apresentar 25 estudos de caso para você concluir. Esse específico para animais, né, Yuri? Específico para animal. Mas é de aromaterapia? Tem muito curso, muito bom aí, né? Mas é um curso de aromaterapia. Para humano. E? Oi, Raquel. Ah, tá. A minha ideia inicial era para fazer humano. Eu queria fazer um curso que tem no Instituto de Aromaterapia de Nova York, que são cursos maravilhosos, eles têm laboratórios lindos lá, e eu estava apaixonada, eu queria fazer lá. Aí foi quando eu conheci esse de animal, eu pensei, bom, eu vou fazer o de animal, porque quando você consegue a certificação internacional pelos Estados Unidos, você consegue, assim, cortar 80% do curso de humanos. E aí você consegue depois a certificação de humanos, passando tipo umas 3 semanas estudando num instituto bom lá, você consegue depois a certificação internacional humana, que eu acho bem legal. E é um objetivo, um sonho que eu tenho, porque, assim, a gente começa a usar os óleos essenciais na gente, primeiro eu comecei a usar em mim, e estudando, aí eu comecei, eu sou empreendedor, eu sou veterinário, mas sou empreendedor. Eu fiquei 15, 17 anos com uma outra empresa, e quando aí eu fui e fundei a VetFlair. A VetFlair foi um trabalho de tartaruga inicial, um trabalho de... Vocês imaginam o que não é? Fazer os blends, fazia tudo, um monte de questionamento. Apresenta para a gente a VetFlair, Yuri. Pois é, a VetFlair é uma empresa de produtos veterinários 100% naturais, e a gente usa a aromaterapia como um adicional nos produtos naturais. Inicialmente, até falando de mercado, a gente focava muito na aromaterapia, mas a gente fez uma feira, participou de uma feira em São Paulo, de a PET SA,
quando a gente fez o lançamento e a gente viu que a gente precisava ampliar um pouquinho mais. Hoje, a aromaterapia, isso 4 anos depois, a aromaterapia hoje todo mundo ama, todo mundo procura. Mas há 4 anos atrás, ninguém sabia o que era, ninguém dava crédito nenhum. Então, a gente veio buscando, estudando e fazendo uma linha bem legal. Nosso apelo principal é que a gente trabalha com produtos 100% naturais. Eu não trouxe os produtos aqui, eu podia ter trazido. Eu tenho aqui, ó, vou pegar ali depois. Vai, Gioconda, mostra pra gente. Eu sei que tem uns lencinhos umedecidos aí, que eu já tô de olho nessa época de coronavírus. A gente tem uma linha... Eu amo os produtos da Netflix. O nosso carro-chefe inicial eram os blends. Os blends, a gente acabou... o blend, como a gente começou a aromaterapia, vocês sabem que vocês também já começaram há bastante tempo. A aromaterapia, a gente não tinha crédito nenhum. As pessoas, a gente teve que ir construindo isso ao longo de anos. Então, a gente, além dos blends, eu tinha voltado de uma viagem em Londres, eu conheci uns lenços para cachorro num pet shop e pensei, bom, vou lançar no Brasil, só que sem aquela química toda, são os lenços feitos na China. E aí a gente aqui criou a linha de lenços e criou a linha de bálsamos, que hoje os bálsamos são nosso carro-chefe, a gente vende realmente aos milhares. E aí a gente sempre com uma pegada 100% natural. E o que aconteceu na aromaterapia? Eu acabei me dedicando muito à área empresarial. Então, eu continuo estudando aromaterapia, que eu estava falando com a Gioconda. A gente estuda para sempre, né? E a gente vai aprendendo cada dia mais. Só que eu vou contar rapidinho um caso que eu tive, que foi o que me deu um clique do uso do óleo essencial. Eu não tinha muita noção quando eu comecei. A gente começa cru, a gente não sabe de risco, de nada. E eu tinha uma cadela que ela tinha muito problema de alergia de pele. E eu um dia, na minha ingenuidade da época, eu pinguei uma gota de óleo de melaleuca puro na mão, passei assim, e eu pensei, estou fazendo bem para ela, e passei nela. Ela teve uma crise nervosa, desesperada. Eu dei um banho nela na hora, ela veio tudo assim, ela melhorou. Ela não teve nenhuma intoxicação, mas ela ficou num estado de estresse porque eu não sabia como aplicar a aromaterapia no animal, as dosagens, aquilo tudo, as melhores formas de administração. Então, aquilo foi um alerta. Quando aquilo aconteceu... Foi quando você não tinha feito o curso ainda, né? Exatamente, eu só estava lendo. Aí foi quando eu pensei, bom, eu preciso ter uma formação que me traga uma segurança, que eu entenda o funcionamento, e é muito bom toda essa nossa sinergia, porque a gente troca muita informação, a gente não, pelo menos eu sou uma pessoa que eu me considero assim, eu não sei nada ainda, eu continuo estudando. Às vezes eu vejo algumas postagens assim, nossa, e eu leio com uma vontade muito grande. Mas é isso, hoje eu acabei me especializando muito na área cosmética, então a gente consegue melhorar muito as formulações, os nossos blends, estudando também. Mas ele tem um material rico aí, que nós estamos aí compartilhando, né, Yuri? Né? Tem bastante Os dois coisa. aqui, o Yuri e a Raquel. Nossa, a gente tem muita coisa, né? Tem muito artigo, tem muita coisa aí, livros bons. Outra coisa que eu vou contar, uma coisa que foi muito importante também, porque às vezes as experiências pessoais, eu estava no Chile com a minha esposa, e minha esposa tem asma, e a gente não tinha, Eu na também, viagem, acho que, não sei se eu te contei isso, Gilconda, ela não levou os medicamentos do Brasil todos, ela tinha alguns, e a gente só ia passar 7 dias lá, a gente não sabia como é que a gente viaja para um outro país, a gente não sabe, às vezes, como é que é a questão de remédio, de farmácia, se tem, se não tem. Ela começou a entrar em crise de asma, e eu comecei a entrar em crise alérgica, e a gente, longe de casa, ficou num desespero, a gente conseguiu um atendimento médico para ela, só que eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu já estava estudando aromaterapia há bastante tempo, eu entrei numa farmácia, e lá eu tenho uma coisa incrível que não tem aqui no Brasil. Ele tem uns óleos essenciais vendendo nas farmácias. Ele tem uma marca lá... Foi aonde? No Chile, foi em Santiago. E aí eu vi assim, um lugarzinho lindo, um boxezinho cheio de óleo, eu pensei assim, meu Deus, tinha o eucalipto glóbulos lá.
Aí eu pensei, bom, vamos ver como é que vai ser na prática aqui. A gente comprou e a gente ficava espalhando no quarto do hotel. Eu só sei que, a partir daquele dia, daquela experiência, a gente melhorou muito. Minha esposa, ela começou a olhar com outros olhos. Eu pensei, nossa senhora, a aromaterapia é incrível. Então, com experiência humana, assim, a gente consegue ver efeitos próprios, aí a gente se apaixona mais ainda, né? É isso mesmo. Ô, Raquel, e a sua paixão aí também com o óleo essencial? Tem alguma história aí com algum óleo essencial, algum caso clínico aí para contar para gente? Deixar você aí. Pessoal, pode fazer as perguntas aí, deixa a sua pergunta para eles, vamos deixá-los aqui. Também quero responder algumas coisas aí. Eu estava tratando uma pastora alemã, que a cachorra era, assim, demônio. Era uma pastora alemã com displasia. E a cachorra, assim, ninguém... Raquel, inclusive tem uma cliente sua aqui, falando que você tem uma paciente aqui, quem que é? A Rose Santana, falando aqui, deixa eu te mostrar a frase dela aqui. A Raquel tem feito maravilhas com o nosso amada! bulldog francês, que tem uma dermatite. Com a orientação dela, ele melhorou muito. Aí, ó. É a Rose, amada! O Brutus, ele é gracinha demais, amorzinho. Ela, inclusive, ela é a aromaterapeuta também. Ela trabalha com cosméticos, com óleo essencial. Amada demais. Um beijo, Rose. Então, essa cachorrinha, ela era uma cachorra que, assim, ela não era demônia, não. Quando ela costumava com você, ela era muito boazinha. Só que era uma pastora alemã com displasia, né, gente? Então, pastora alemã com displasia, a gente sabe que ela não é exatamente o cachorro mais amigável do mundo. E lá vai a Raquel fazer acupuntura na cachorra. Só que nesse pet, o que acontece? A cachorra ia e ela ficava o dia todo lá no pet e eu chegava lá no pet para fazer acupuntura nela. Só que ela não tinha muita gente para me ajudar. Aliás, não tinha ninguém para me ajudar. Então, era eu sozinha com a cachorra. E ela não era muito fã minha nas primeiras sessões. Então, acho que eu demorei umas 6 ou 7 sessões, não sei, para eu conseguir realmente que ela fosse minha amiga. E eu lembro que na época eu gostava de usar uma pomadinha que era uma pomada de terapia neural, e nessa pomada ela tinha óleo essencial de calêndula e copaíba também. Eu usava para me ajudar. E ela gostava muito dessa pomadinha. Só que eu percebi que tinha um óleo essencial que essa cachorra adorava. E quando eu comecei a usar esse óleo essencial, essa cachorra desabava e ela virava best friend forever. Era minha melhor amiga. Qual que era? Qual óleo? Ylang Ylang. Ai, Óleo essencial de Ylang Ylang. Você mesmo pode explicar para a gente aí essa relação. Não, aí. O óleo essencial de Ylang Ylang para animais muito agressivos, animais que estão muito agitados, animais que são muito over, né? Esses animais que às vezes estão que eles são muito agitados por conta de dor, por conta de alguma outra patologia, alguma coisa nesse sentido. Às vezes você quer fazer um procedimento e esse animal tá muito doidão, muito loucão assim. O que vai acontecer? Você usa o óleo essencial de Ylang Ylang, é claro, né, gente, com uma diluição aí, né? Não vai usar óleo essencial puro no cachorro, não, pelo amor de Deus. E aí o animal, ele dá uma quietada. É impressionante. Inclusive é usado, é uma opção excelente para aumento da excitabilidade, né, em crises convulsivas. O Ylang Ylang é uma das opções exatamente. Aí, animal com agressividade. Aí, claro que a gente está falando aqui, diminui... mas a gente não está dando indicação, né? Não, de jeito nenhum. O Ylang Ylang, ele é conhecido também por diminuir o limiar convulsivo, né? Sim. Pois é. E aí, o que acontece? Essa cachorra, eu lembro, e era uma pastora gigante, eu lembro que depois que eu comecei a usar o óleo essencial de Ylang Ylang, essa cachorra já estava deitada com a cabeça no meu colo já. E eu fazendo a acupuntura nela lindamente. E aí eu lembro que teve uma vez que eu achei bonitinho demais. Eu entrava dentro da baia dela, né, lá de onde que ela ficava,
ela sentava na minha frente. Eu gosto muito de fazer massagem na aurícula do cachorro, né? No ouvidinho do cachorro. Porque na aurícula do cachorro tem muita terminação nervosa que vai direto para o cérebro, né? São muitas ramificações do nervo vago que vão direto para o cérebro, e aí libera vários neurotransmissores que são inibitórios. O que isso Você significa? lembra daquele cão que a gente atendeu no hospital da UFMG? Mesmo aquele Schnauzer, Com óleo essencial e com aurículo. Que a gente conseguiu tirar ele que a gente conseguiu tirar ele da infusão contínua, né? Foi verdade. Nossa, o quadro foi lindo, a descrição do caso foi maravilhosa. Foi maravilhoso. Óleo essencial com aurículo. A gente devia ter publicado, né, Gioconda? Demos mole. Aí, o que acontece? Na aurícula do animal, e a nossa aurícula também, na aurícula, né, de todos os indivíduos, tem várias terminações nervosas, são ramificações do nervo vago. E aí, essas ramificações, elas vão direto no cérebro, em regiões específicas do cérebro, que, quando estimuladas, elas liberam neurotransmissores, que são chamados neurotransmissores inibitórios. E o que isso faz? Isso faz com que o cérebro dê uma dormidinha, né? O cérebro dá uma caída, assim. Então, o animal fica muito mais calmo. Quando faz massagem, para reparar, toda vez que alguém faz uma massadinha na sua orelha, você fica mais relaxadinho, né? Você fica mais, que coisa mais gostosa. Pois é, no animal é a mesma coisa. Então, o que eu gosto de fazer? A cachorrinha, cachorrona, né? Era uma pastora. Ela sentava na minha frente, eu esfregava óleo essencial de ylang-ylang, oferecia para ela cheirar, para ela perceber o que eu estava fazendo, né? Não é muito comum a gente oferecer o óleo essencial sozinho, né? A gente geralmente oferece em sinergia para potencializar o efeito dos óleos. Mas nesse caso eu oferecia ele sozinho. Estão perguntando aqui, Raquel, se você lembra qual foi a diluição nesse caso e qual o carreador que você usou nesse caso, não sei se você lembra. 2% semente de uva. Linda. Beijo, Alessandra. Tá 2% semente de uva. Inclusive, quem fez a diluição para mim foi a doutora Gioconda Assunção. Ah, não lembrava? Foi aquela diluição que você fez para mim. Você fez um monte? Era aquela. Sim. Semente de uva, 2%. Porque eu tenho quase todos os óleos, né, gente? Tudo que tem, eu tenho. Uhum. Aí quem faz é a Gioconda. Ela é minha fornecedora. Ela faz o cálculo, né? Todo aquele raciocínio, aí correlaciona com o quadro energético, correlaciona com o mecanismo de ação, faz todo aquele raciocínio no atendimento. Aí vai e manda para eu fazer, né? A sinergia. Aí, porque para mim... Meu filho fala assim, Raquel, não! É igual o dia que eu mandei baunilha para Gioconda quase me matou, que baunilha é um óleo caríssimo. Aí mas eu não gosto do preço, não, Raquel. Não, Gioconda não faz baunilha. Porque baunilha, pouquinho que você usa, né? Ele realmente chama muita atenção. Baunilha, a gente não consegue colocar. É verdade, ele rouba o cheiro ela de tudo vai e eu pelo amo. raciocínio do mecanismo dali, aí eu vou ajustando ela. E o Uri pode falar mais disso aí, Uri. O Neroli, Oi, fala aí. O Neroli, você usa uma gota, ele enfeitiça o ambiente de tão forte, né? Mas também é uma né? Depois você fala pra gente sobre essa questão das sinergias, que o Uri tem essa questão das combinações, você podia depois... Isso é importante. Mas aí o que acontece? Aí essa cachorrinha, ela sentava na minha frente e eu ficava massageando a orelha dela. Gente, essa cachorrinha, ela ficava com o olhinho assim, pescando. Aí eu colocava uma agulhinha, aí ela sentia. Aí ela já não gostava. Aí eu ia lá, massageava de novo. Aí outra agulha. Aí eu massageava de novo. Eu lembro que no final da sessão, e sempre, quando são esses cães mais agressivos, que não gostam muito da acupuntura, eu sempre termino com uma massagem, né? Sempre com um cuidado do toque, né? Para eles entenderem que é uma coisa legal. E aí, o que acontece? Ela deitava a cabeça no meu colo e ficava. Aí o que acontece? Aí teve um dia, a outra veterinária lá da clínica chegou e falou assim, uai, ela tá no spa? O que é isso? Massagem eu quero também, sabe? Então, assim,
eu acho muito interessante como é que os animais respondem bem, sabe, a esse tipo de cuidado. E aos óleos essenciais e tudo. E quando não gosta, não adianta, não gosta mesmo. Ele sai correndo, sabe, vira o rosto. É muito engraçado, sabe? Assim, Gente, quando o eles equino, o reagem. cavalo, quando ele não gosta, ele vira a bunda para você. É muito É engraçado. mesmo? É o Oferece. cavalo, meu filho, eu passo longe. Quando Morro eles de não medo. estão presos, quando eles estão na baia, aí você leva, assim, ele não gosta, então tá no piquete, mas eles literalmente eles viram a bunda, ou sai quando pode, ou então quando não pode, assim, eles... É muito engraçado, você fala, ó, tá bom, tá bom. É muito nítido, assim, né? Isso é... E foi legal, assim, a Raquel ter colocado isso, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, quero que o Yuri fale um pouquinho sobre a combinação das sinergias, essa preparação dos blends, né, que eu chamo de sinergias, o Yuri chama de blends, mas depois nós vamos falar de alguns aspectos importantes aí na aromaterapia em animais, que a gente não pode esquecer que a gente tem alguns pilares para se usar aromaterapia em animais. O primeiro a gente precisa ter o conhecimento da fisiologia e farmacologia, isso é imprescindível. Né? Esse conhecimento é necessário, você sendo profissional médico veterinário ou não, você tem que ter esses conhecimentos básicos, isso é imprescindível. Tá? Eu estou falando em relação a conhecimento, não estou falando em relação à aplicação, ao uso da aromaterapia profissional dentro da clínica médica veterinária, porque o médico veterinário obrigatoriamente já tem esse conhecimento, né? Assim, quem aí está aí, já foi meu aluno, sabe que a gente aprende isso, né, firme, e na medicina veterinária já tem esse conhecimento. Além desse conhecimento que o médico veterinário tem, e quem não tem, e precisa ter o mínimo de conhecimento, o conhecimento da zoofarmacognosia aplicada. Né? A gente não tem como, eu não consigo entender como se usar, independente do paradigma da sua abordagem terapêutica, usar um óleo essencial em um animal sem considerar a zoofarmacognosia aplicada. Depois a gente vai falar um pouquinho o que é isso, qual que é a importância desse conhecimento, né? Principalmente por quê? Porque ele é o respeito ao animal. Né? Você está falando com um indivíduo que não fala em palavras, com um indivíduo que ele tem a sua manifestação, ele manifesta comportamentalmente aí, e ele tem a sua fisiologia sensorial, que interfere no funcionamento aí da sua mente, emoção e da sua fisiologia. Então, respeitar, como a Raquel falou aqui, respeitar a seleção, respeitar o sensorial do animal é importante. E a zoofarmacognosia considera isso, né? Depois a gente vai falar. E o terceiro item é conhecer bastante aí sobre as plantas, né, a composição química de cada óleo essencial e como que esses óleos essenciais se combinam, que é a questão do Yuri, né? Estou até falando aqui que é essa parte de conhecer o óleo essencial, como ele se comporta, quais as suas características, como ele se comporta puro, diluído, como é que a gente pode fazer essas combinações da melhor forma e como que eu posso criar um produto que eu consiga usar no animal, seja um produto cosmético, porque a aromaterapia não é só para tratamento, a aromaterapia também é utilizada em cosméticos, entrando aí em outra área, né? São áreas diferentes que a gente precisa separar, né? Ou em cosméticos, ou como tratamento, a gente precisa saber qual o veículo, como que eu vou usar isso, né? Então, acho que são 3 pilares importantes que dentro do estudo da aromaterapia é importante para você usar dentro do seu mundo aí, que pode ser na medicina tradicional chinesa, pode ser na clínica alopática, por que não, né, o raciocínio biomédico alopático, e também pode ser também na área de cuidados diários, né, ou cosméticos. Então, vou deixar com o Yuri aí, que ele fala melhor essa parte aí, essa questão aí da combinação e dos veículos. Assim, toda a minha formação foi baseada no seguinte princípio, que o menos é mais, né? E o menos é melhor. Eu sempre, quando você faz assim um atendimento em consultório, você faz um atendimento personalizado para o cachorro, você faz um blend, você pode até utilizar algumas coisas diferentes do que a gente usa numa versão mais comercial. Eu acho importante eu até mostrar a diferença entre as duas coisas. No início, eu fazia blends usando óleo de amêndoa, o óleo de uva, só que esses óleos carreadores, alguém perguntou aqui sobre óleo carreador, ela usou o óleo de uva, né? Só que esses óleos, eles oxidam numa velocidade muito maior.
a gente acabou optando pelo óleo de jojoba. Até o óleo de amêndoa, que é um óleo maravilhoso, ele também oxida. Se você deixar lá 6 meses, ele vai ficando óleo de uva. Então, particularmente, eu não gosto. Só que você vai atender no consultório, você faz o blend, a sinergia, e a pessoa usa ali 2, 3, 4 semanas que seja, aquilo está perfeito para uso. Agora, na versão comercial nossa, a gente só conseguiu uma estabilidade de 2 anos usando óleo de jojoba. E a gente ainda adicionou um pouco de óleo de coco, que tem uma estabilidade, ele não oxida, é perfeito. Então, E a vitamina E, como antioxidante também? Você usa a vitamina E também para auxiliar. Existe um outro que a gente usa, que é o óleo resina de alecrim, vocês devem conhecer. Quando você associa a vitamina E em algumas formulações cosméticas, a estabilidade para oxidação é impressionante, é fantástico. O óleo resina tem a questão do aroma, né? Como é que é Mas eu isso? vou te falar, é porque em 1 quilo você usa, acho que 1 ml, eu acho que é 0,1% a 0,01. 0,1, se eu não me engano. É tão pouco que, sinceramente, ele não afeta. Ele tem um odorzinho meio herbáceo, assim, que ele... Mas nas nossas formulações ele não afeta. Então, começou a aparecer umas coisas aqui, eu botei no modo silencioso aqui, mas aparece às vezes uns pop-ups aqui. Mas o que Não, que mas a acontece? gente não está ouvindo, não. Tá tranquilo, não ouve aqui, Nos não. blends mesmo, que a gente faz a sinergia, a gente só utiliza o óleo de jojoba, um pouco de óleo de coco, cerca de 10%, e a vitamina E. Isso te dá uma estabilidade de 2 anos ali guardado no escuro. Nosso blend vai numa caixinha. Eu tenho experiências fantásticas. No início, eu fazia alguns blends de experiência e eu usava muito óleo de amêndoa, óleo de uva, eu testei de tudo, óleo de macadâmia, eu testei absolutamente todos os óleos prensados a frio que eu encontrava. E aí eu tive muito problema. E aí, quando eu comecei a estudar sobre como formular blends, eu falei para a Gioconda que lá nos Estados Unidos tem o ANARA, que é uma organização nacional lá que eles têm muitos cursos Gente, de blend, anotem aí, viu? Vou colocar aí para vocês aí depois. É porque onde que tem assim, palestras maravilhosas, né, Yuri? às vezes você Eu pode estudar faço. 2 anos, mas você, às vezes, um tema de uma determinada palestra é tão impactante São que US$ 10. Eu é, faço algumas, várias. eu não sei, eu acho que não tinha custo. Não, não sei se Aí, alguns têm o que eu faço? custo. Tem. Eu tenho um material que posso até depois disponibilizar para vocês, eu fazer uma versão em português de como formular um blend. O blend você usando as notas de topo, as notas médias e as notas de base. Vou Eu falar acho rapidinho. isso tão, assim, complexo. Vocês não acham, não? Você formular um blend, eu acho extremamente complexo, sabe? Porque eu acho que isso é muito... Chega a ser individual, sabe? Você formular esse blend, assim. A gente, na formulação do blend, a gente sempre, eu, pelo menos, escolho um óleo de base. Tipo, a gente Uhum. no anti-solidão, a gente usa o óleo de Neroli como base, que foi um óleo que eu aprendi que tinha efeitos excelentes para Uhum. determinadas situações. A gente usa Está o óleo... falando dos princípios, né? Dos princípios para se fazer um blend. A individualidade aí vem com o outro, né? A Não, questão da... sim, eu tô falando exatamente, porque assim, quando você vai escolher os óleos, né, nota de topo, nota de base, nota de meio, né, nota de coração, que a gente fala isso e tudo, eu acho extremamente complexo você definir as notas e as notas olfativas, né, e tudo, eu acho extremamente complexo. Eu confesso que essa parte da aromaterapia é algo que eu preciso estudar todos os dias, porque é tão difícil entrar na minha cabeça para Fala aí fazer para uma a gente. sinergia. Tem algumas tabelas que te auxiliam bem e assim você consegue formular. Tem alguns facilitadores. O que eu aprendi, os óleos de topo, eles têm uma ação de 2 horas ali, é uma coisa muito rápida. Os óleos de médio eles têm 4, 6 horas e os óleos de base eles levam até 72 horas. Então, nos nossos blends, nos blends que eu faço, até para mim mesmo, eu sempre tento balancear isso e dependendo tipo um óleo que você vai trabalhar para enjoo do cão.
óbvio, você vai fazer um óleo mais de topo para ter uma ação e um óleo mais médio. Assim, não adianta, às vezes, você ficar só um óleo de base, mas, por exemplo, na imunidade, a gente trabalha com óleos de base, que também tem um efeito bem importante. Mas isso depois eu posso passar, até disponibilizar uma planilha que ajuda a você botar lá em 10 ml, 2 gotas de tal, 2 gotas disso, mas isso também vai muito da sensibilidade, né, gente? Raquel e Gioconda, a sensibilidade da pessoa que vai estudando e vai se familiarizando com os óleos, porque são centenas, não sei, mas a gente tem acesso a dezenas de óleos, né? Na nossa formulação, como a nossa formulação é uma formulação comercial, podia ser utilizada por qualquer pessoa, o que a gente optou? A gente cortou de todos os nossos produtos qualquer óleo que tinha algum histórico de alergia. A gente não usa o óleo de melaleuca. Nos estudos que eu fiz, eram relatados casos de alergia. Então, qualquer questão de alergia, a gente tirou o óleo, a própria citronela. Outros óleos a gente não usa porque eu não gosto do cheiro, então eu tinha um pouco também da questão pessoal. Mas Yuri, eu sou igual a Raquel, eu concordo com o que ela falou, também tem muita dificuldade, assim, tem esse conhecimento teórico, né, para a gente entender, tem que saber, mas é na prática, né? Eu também... Mas eu acho, assim, a sensibilidade que cada um vai desenvolvendo é fantástico. Você sabe ali o funcionamento do dia a dia, a resposta, o que você tem dos clientes. Tem coisa que a gente usa que não dá certo, não adianta. Tem até os próprios estudos de caso que a gente faz, entram também alguns detalhes de que não deu certo. Eu tinha um animal com problema de sarna, e eu tinha tratado ele inúmeras vezes e fui usar o hidrolato de helicrisum, que era um hidrolato de escolha ali na hora, até com a tutora Kelly Holland, que é lá dos Estados Unidos, ela me indicou, eu estava aprendendo e a gente não teve efeito. Eu acabei, como seu gatinho, Raquel. Ver que participar da live. Como veterinário, às vezes, a gente tem que ser um pouco prudente e indicar, às vezes, uma solução alopática, uma coisa diferente, assim. Então, eu tomo muito cuidado, assim, no que eu vou indicar, mas, às vezes... mas, voltando aos blends, a gente sempre usa uma formulação segura de todas as formas e um menor número de óleos possíveis. Nos lenços, que a Raquel estava falando ali, os óleos, eles entram quase como um aromatizante, né? Natural. Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu estou vendo até os comentários aqui. O pessoal está comentando aqui, a Alessandra está falando que usa também. Oi? Que usa jojoba. A Mônica, Mônica, qualquer dia, gente, a Mônica é uma médica veterinária também. Ai, que bom que você está aqui. Qualquer dia eu vou colocar ela aqui falando aqui também com a gente. Ela também usa óleos essenciais. Não é? Oi? A Mônica é aí de Minas também. Sim, de São João del Rei, ela é fera, estou trocando com ela sempre, ela está aí já há bastante tempo também, bem antes de mim, e eu estou há pouco tempo, né? Eu posso me colocar como exemplo, porque né? Mas, e tem uma questão também que eu queria passar para vocês aqui, Raquel e Yuri, que é o que o Alisson Gabriel está colocando. É a questão da sustentabilidade. Como é que fica isso? Como é que você enxerga essa questão da sustentabilidade? Que eu acho que isso é imprescindível. Eu concordo com o Alisson aqui, que nós temos que colocar essa questão. Algumas marcas, elas tomam como princípio exatamente a extração sustentável. Isso é uma questão muito ética no todo o mercado. A gente utiliza, às vezes a gente usa determinados óleos que não tem aqui, e você, às vezes, para ser sincero, você não sabe se está tendo alguma exploração. Você confia nas empresas que você está comprando, né? Isso aí realmente tem que ter confiança no fornecedor, né? Exatamente. É complicado, né? Isso, e tem um monte de óleo falsificado por aí. Um monte de óleo que é impossível você vender um óleo de Neroli a R$10 no Mercado Livre, falando ali que é puro, se ele custa 10 ml, vai custar quase R$1.000. Então, você vê que aquilo ali não existe a questão do custo. E o fornecedor também ele tem que tomar muito cuidado.
fornecedor, com cuidado com armazenamento, com refrigeração, com tudo isso. Lá no laboratório, a gente guarda num frigobar específico só para óleo essencial. Às vezes, um dia está muito quente, a gente deixa ele na refrigeração. Essa conservação é importante. Gente, mudando de assunto completamente, porque o tempo está passando aí, eu não quero deixar de colocar aqui, deixar a Raquel colocar aqui algumas questões dela, que a gente tem discutido muito. A Raquel está aí defendendo Não podemos deixar, Raquel. Ai, meu Deus, lá veja quando dá spoiler. Ela vai defender o mestrado dela, e as discussões que eu tenho com a Raquel são maravilhosas também em relação à farmacodinâmica, mecanismo de ação, né? Que a gente tem que entender. Primeiro, o óleo essencial, ele é constituído de substâncias químicas voláteis com efeito em receptores, né? Ele tem um efeito farmacológico, ele atua em receptores nas células dos animais, e esse efeito, ele deve ser observado, né? Deve ser observado tanto em relação aos seus benefícios, como em relação aos seus efeitos adversos ou toxicidade, né? Então, é importante ter esse conhecimento. E quando a gente discute essa questão, qual que é a diferença, então, né? Como é que é essa abordagem de usar óleos essenciais em animal? Eu preciso, quais são os critérios que eu tenho que ter, a base do meu raciocínio? Primeira coisa a gente precisa conhecer a farmacologia, só que a gente não pode depender unicamente da farmacologia, que é o que você estava colocando aí no começo. Depender unicamente desse conhecimento. Por quê? Nós não temos artigos científicos que conseguem, a ciência, a metodologia científica não consegue enquadrar todo o perfil e todo esse efeito que um óleo essencial pode fazer por inteiro em um indivíduo, que é o que a gente estava discutindo muito, né, Raquel? E principalmente porque o óleo essencial, como a gente falou da questão das sinergias, um óleo essencial por si só, ele já tem centenas de componentes, então ele já é por si só uma sinergia. Então, quando a gente pega, por exemplo, um óleo essencial de lavanda, da lavanda angustifolia, a gente vê que tem vários componentes que, inclusive, interagem entre si. E cada um desses componentes, no caso, por exemplo, da lavanda, a gente tem, por exemplo, o linalol, os majoritários aí, né? O linalol ou acetato de linalila, dependendo aí do óleo essencial. Então, cada um desses componentes vão atuar em receptores, então o efeito somado acaba sendo um efeito multimodal. O que é isso? O óleo essencial, moléculas isoladas já acabam tendo vários, né, mecanismos. O óleo essencial, por ter várias moléculas, ele acaba atuando em vários receptores de formas diferentes, né? Então, a gente não consegue muito determinar isso, né? Até mesmo porque um óleo essencial, ele não vai ter sempre a mesma composição. Eu estou querendo simplificar, não sei se eu estou aqui complicando, gente, simplificar um conceito que é um conceito de muito estudo, né? Que a gente precisa de horas aí para conhecer, mas para mostrar que a farmacologia é necessária, mas se a gente se basear somente nesse conhecimento de fisiologia, de farmacologia, e ficar preso, comparar um óleo essencial com o princípio ativo de um fármaco, um princípio ativo presente em um medicamento produzido numa indústria de farmácia, farmacêutica, não dá certo. A gente não pode comparar, por exemplo, a lavanda, que tem um efeito, né, ansiolítico maravilhoso, a gente não pode comparar ela com um psicotrópico, né, com outro. A gente vê em trabalhos científicos mostrando que a própria lavanda mesmo, ela tem efeitos diferentes, resultados diferentes, não tem a tolerância, não tem a síndrome de abstinência, como, por exemplo, os benzodiazepínicos causam, né, e ambos são utilizados para tratamento das mesmas enfermidades. Eu compliquei aqui, Raquel, para deixar a palavra aí um pouco para o Yuri também, para você, falar essa questão aí, que é a sua área, né, você está estudando aí um medicamento que tem esse efeito e você tem feito essas comparações aí, inclusive com artigos científicos, né, dos óleos essenciais aí. É a nossa área, né, Gil? Não é só a minha, não, é a nossa área, né, Gioconda? Que a senhora veio muito antes de mim. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer o contrário, né? Porque, afinal de contas, tem muito mais anos de casa do que eu. A farmacologia eu sou velha mesmo, viu, gente? Farmacologia... não, peraí, não sejamos modestos. Ensaio clínico, quando passa pela básica, tem essa hierarquia. Quando passa pela básica. Tem que fazer a paixão é pesquisa básica. Minha paixão é pesquisa básica, né, gente? Porque, afinal de contas, nada vai para os estágios anteriores sem passar pela pesquisa básica. E é interessante, quando a Gioconda pega e fala que
cada caso é um caso, não dá para a gente se basear na farmacologia e não dá para a gente comparar com as medicações que a gente compra em farmácia, por aí, com os óleos essenciais, porque até mesmo as medicações de farmácia podem ter situações que são diferentes, que a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. O tema do meu mestrado está aí para isso, entendeu? Fala que um pouco às vezes... Ai, meu Deus, vou dar um spoiler. Porque o meu mestrado é sobre uma medicação que muita gente já deve ter ouvido falar, que é o tramadol, que é um fármaco opioide muito usado para tratamento de dor crônica, né, às vezes dores agudas, pós-operatória, etc. E que na verdade, ela é uma sinergia, né? O tramadol, ela não é uma molécula, ela é uma mistura de moléculas, né? Daí tem são várias formas do tramadol em uma droga. E essa forma do tramadol, ela é multimodal. Ela age tanto no sistema serotoninético, né, com a inibição da recaptação de serotonina, muito parecido com os antidepressivos, noradrenalina, sistema opioides, metabolismo do óxido nítrico. Então, ela tem várias formas de agir, assim como os óleos essenciais. Então, se uma droga que a gente já conhece, que é vendida na farmácia, ela tem esse metabolismo multimodal, que até hoje, o tramadol ele foi descoberto em 1960 e bolinha. E foi descoberto não, né? Foi sintetizado. É um fármaco produzido. É um fármaco sintético. Ele foi sintetizado a primeira vez em 1960. Foi vendido a primeira vez em 1970, lá na Alemanha. E já está sendo usado há muito tempo, tanto em humanos quanto em animais. O medicação opioide mais prescrito em medicina veterinária, principalmente para cão. E até hoje não foi visto agora esse metabolismo multimodal. Por que os óleos essenciais a gente precisa comparar? Entendeu? Então, é muito arriscado a gente comparar essas duas coisas, porque a farmacologia ainda está um pouco obscura. E os óleos essenciais requerem muito estudo farmacológico ainda. Por isso que é importante essa pesquisa básica. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Vamos estudar aí os óleos essenciais, né? A fitoterapia brasileira, ela é muito vasta. Muitos óleos essenciais que são produzidos de plantas brasileiras, né, que a gente podia estudar mais, né, dá para ter mais investimento, mas aí fica a crítica, o governo podia incentivar mais a pesquisa, imagina, nós estamos aí no meio de uma pandemia, imagina, né, o tanto de óleo, às vezes, vai que existe um óleo essencial que seja a cura do Covid, não estou falando que não, viu, gente, por favor, mas não sabe, a gente não sabe, porque não tem fomento para pesquisa do governo. Aí eu estou fazendo aí uma crítica mesmo em rede nacional, porque eu acho que precisa ter fomento para pesquisa. Porque enquanto a gente não tiver fomento para pesquisa, nada disso vai sair do papel e a gente vai continuar no escuro, entendeu? Porque a pesquisa científica, ela é importante, só ela que vai fazer abrir nossos olhos, só ela que vai fazer a gente ter uma medicina, tanto humana quanto veterinária, bem feita, uma medicina integral, uma medicina efetiva, sabe? Uma medicina que seja realmente de qualidade, não uma medicina lero-lero, sabe? Desculpa aí eu estar falando demais, gente, mas quando começa a falar desse negócio de pesquisa, eu fico meio nervosa. Porque a gente não tem dinheiro para fazer pesquisa, porque não tem fomento do governo. Vocês perceberam como que falar de aromaterapia, nós estamos falando de aromaterapia. Então, vocês perceberam como que é um mundo rico, e eu estou aqui, assim, o tempo é curto, nosso tempo já está acabando, eu vou querer que o Yuri fale mais aí ainda, mas só para mostrar como que a aromaterapia é falar de muitas coisas. Quando a gente fala de aromaterapia, não é só farmaco, não é só voltado para esse conhecimento científico, a gente tem um vasto conhecimento aí que é necessário. Inclusive, falando dessa questão, não sei se a Raquel comentou muito sobre metabolismo, farmacologia. Para você, que é médico veterinário, já conhece esses termos, sabe que isso é imprescindível. Mas qualquer pessoa que lida, eu acredito, é o que eu penso, não sei se você, Yuri e Raquel pensam assim,
eu acredito que qualquer pessoa que lide com óleo essencial, né? O óleo essencial, ele é venda livre, né? Ele está aí, são substâncias químicas tóxicas que intoxicam, né? A gente tem aí, ao longo da história, alguns casos de intoxicação em animal. Eu não tenho visto, eu perguntei aí para diversas pessoas aí, perguntei para mais de 10 médicos veterinários, coordenadores de curso, diretores de hospitais, de escola. A gente não tem tido um aumento do número de casos, né? Pelo menos, assim, várias pessoas que eu perguntei aqui, fora aqui de Minas Gerais também, pelo menos aqui a gente não tem observado isso, só que isso pode acontecer, né? Então, assim, há casos, a gente tem na literatura descrição de alguns casos de intoxicação, vocês mesmos comentaram aqui, e isso pode acontecer, isso é viável. Então, para a gente evitar que isso aconteça, evitar que a gente tenha problemas de mau uso, né, de óleos essenciais em animais, a gente precisa conhecer. Então, mesmo não sendo um médico veterinário que vai atuar na sua profissão com essa técnica, que eu acho que todos deveriam, né, atuar, você que lida com animal, que tem animal, você que tem que utiliza esse óleo essencial, né, e tem esse contato hoje com os animais, precisa ter esse conhecimento básico, né, da fisiologia, da farmacologia, o que é que pode, o que é que não pode, a segurança, né, talvez não precise, talvez, de um curso uma formação tão completa, né, mas eu acredito que quanto mais a gente conhecer, quanto mais completa for, melhor. Né? Então, isso é imprescindível, até mesmo saber o que é metabolismo, né? A gente vê uma palestra, uma live simples, né? O que é metabolismo? Né? Como assim metabolismo é diferente? O que é o metabolismo no gato, no equino, no bovino? Né? Quando a gente estuda esses princípios, se você atua em bovino, você consegue aplicar esses conhecimentos básicos dentro da sua espécie animal. Se você vai trabalhar com equinos, você na sua casa, talvez não seja da área da saúde, eu acredito que você tem que ter esse conhecimento, sim, é possível estudar, aprender, exatamente para lidar com o vidrinho, saber, o Yuri, por exemplo, me deu um toque aqui esses dias, um texto, né, que eu coloquei algumas dicas e não coloquei a questão do cuidado quando a pessoa manipula para não manipular perto do animal. Eu falei assim, Joconda, tem esse toque aqui que você não pode esquecer. Por quê? Porque manipular perto do animal, ele pode simplesmente pegar o frasquinho e, se ele tiver sem tampa ou aberto, ou ele quebrar de alguma forma, ele pode se intoxicar. Então, esse risco existe, né? Ele é um risco potencial. Né? Então, pode até falar um pouco mais aí. Só adiantando aqui, gente, vai ter uma masterclass, senão a Érica me mata aqui. Masterclass da Rara Lume, nós vamos abrir inscrição para essa masterclass. São conceitos introdutórios de aromaterapia em animais, né? Tanto o que é aromaterapia, princípios farmacológicos básicos, zoofarmacognosia, vamos falar um pouquinho de alguns óleos essenciais. São 3 aulas gratuitas que vão acontecer, que dia, Érica? Me deu um branco aqui. As inscrições abertas dia 1º, a Masterclass será, alguém sabe aí? Eu acho que é dia 7, 8, 9 de setembro. É isso 8, mesmo? 9 e 10. Aí, ó, a Érica vai me matar aí, né? Dia 8, 9 e 10, Masterclass, nossa aula aí, online gratuita, dia 1º, as inscrições estão abertas. Vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos aí. E aí nós vamos abrir inscrição para o curso mesmo, que vai ter aí, não é um curso de formação extenso, né? Não é esse o objetivo aqui agora mesmo, porque ele é aberto para ter esse conhecimento que é para todos. Mas eu acredito, assim, médicos veterinários se beneficiam muito com esse curso. A Raquel e o Yuri aí, com certeza, vão assistir esse curso aí, né? E vou deixar para você falar aí, Yuri. Assim, eu não sei como é que está nosso tempo, mas assim, eu Não, sou pode bem, falar, qualquer coisa aí a gente... assim, eu sou bem acessível. Quem tiver dúvida, qualquer coisa em relação à conservação desses produtos, ou de cosméticos, ou de qualquer blend, eu posso auxiliar em tudo. Você estava falando agora dos cuidados, né? Assim, certos cuidados que a gente aprende, às vezes, quando você está estudando, que você vai, às vezes, entrar numa baia de um cavalo, ou você vai entrar num canil de cachorro, você nunca levar os olhos, ou levar sempre contado, sabe? Saber o que está entrando, o que está saindo. Esse tipo de cuidado no manuseio, o cavalo é muito arisco, ele pode simplesmente pegar um óleo da sua mão e... Então, assim, esse tipo de cuidado é bem importante de enfatizar em todo o manuseio, desde as porcentagens e até assim,
Ali o manuseio na clínica mesmo, no trato com o animal. É bem importante toda essa questão de segurança. Fala, Raquel. Oi, Yuri. Que, na verdade, dentro dessa parte de segurança, você comentou lá atrás sobre o óleo de malaleuca, que você tinha comentado sobre alergia. E é engraçado que, assim, dentro da minha cabeça, né, eu não costumo usar muito óleo de malaleuca, não, por incrível que pareça. Eu acho que é porque, como eu trabalho muito com comportamento, eu tenho poucos animais com dermato, né, da parte de dermato, é mais a parte comportamental, então eu uso muito pouco óleo de malaleuca. Então, eu nunca tive muito problema, não. E aí, você comentou da parte de alergia. O que me deixa, que eu acho engraçado, é que justamente o óleo de malaleuca, ele é muito indicado para questões de pele, né, Gioconda? Eu não sei se eu estou falando muito bobagem. Mas é quando ele é oxidado. Oi, Yuri. Não, olha só, uma coisa bem importante. Uma coisa é a aromaterapia, às vezes, no consultório. Você pode exatamente, por várias técnicas de aceitação, o animal simplesmente gostar do óleo de melaleuca e não ter nenhum problema, nenhuma questão alérgica. Uhum. Mas alguns óleos, principalmente de melaleuca, assim, óleos que oxidam, eles estão perdendo a validade, eles perdem totalmente o efeito, às vezes acabam tendo um efeito tóxico. Ele é oxidado, ele é extremamente sensibilizante. Mas tem muito shampoo aí no mercado com 1% de óleo de melaleuca. Então, voltando até à questão das intoxicações, uma coisa é a literatura, que às vezes a gente tem acesso, esse produto tem histórico, eu não vou usar. Agora, outra questão é a questão da prática clínica. Não, nunca soube de ninguém. É um pouco assim, eu não uso por questão de segurança coletiva. É basicamente isso. Agora, na clínica, muita gente indica para problemas de pele, bastante. Uhum. Pois que a Raquel está colocando. Pode falar, Gil. Não, pode falar, à vontade. Gente, se deixar, eu converso até, viu? Não, Gioconda, pode falar. Fala, né? Você não sabe o que fala mais, né, Raquel? Essa questão que a Raquel colocou é extremamente importante, porque a melaleuca, a gente tem até um artigo, a gente tem alguns casos descritos de intoxicação em animais com o óleo essencial de melaleuca, a ternifolia, o tea tree, né? O tea tree, ele tem de seus compostos aí, o majoritário aí, tem que ter pelo menos no óleo de melaleuca, para ser considerado como tal, 38% de terpinê 4-ol, né? E esse terpinê 4-ol é um composto químico que ele se oxida facilmente, né? Ele tem um potencial aí de reação de autooxidação muito grande. Então, dependendo da conservação, que às vezes nem sempre é boa, ele, quando usado, até em pequenas quantidades, ele pode realmente causar sensibilização. O que é sensibilização? Faça o curso. Tô brincando. Quer saber? Pergunte-me como. Na hora de acabar com a live, que eu estou começando a ficar à vontade. O que é sensibilização? É quando o componente, a molécula, estimula uma reação imunológica do nosso corpo, né? Então, o óleo essencial, ele é sensibilizante, ele estimula uma reação alérgica, né? Quando a gente fala em dermatite, tem uma dermatite que a gente chama de dermatite alérgica, dermatite de contato alérgica, que diferencia a dermatite alérgica por irritante, né? Então, essa dermatite alérgica é quando a pessoa tem contato com a substância, a partir do segundo ou terceiro contato, ela começa a criar uma resposta, né, imunológica do seu sistema imune que reage contra essa molécula. E os óleos essenciais estimulam isso. Eles não são proteínas, nós sabemos disso, são substâncias, são terpenos, só que eles se ligam a proteínas na nossa célula, né, chamados de aptenos, e quando, a partir do momento que ele se liga a essa proteína, ele estimula uma resposta imune, que é responsável pelo quadro da dermatite alérgica. E alguns óleos essenciais tem esse potencial de autooxidação muito grande, né? Entre eles a molécula do terpinê 4-ol, né? Nós temos aí o linalol, nós temos aí, por exemplo, o geraniol. O geraniol, inclusive, ele é oxidado e se transforma em geranial. Então, esse conhecimento da química, esse conhecimento desse mecanismo nos óleos essenciais são importantes.
né? E quando a gente fala do uso dos óleos essenciais em animais, da melaleuca, do tietri ser tóxico, a gente nem fala tanto, a gente nem está falando tanto dessa questão de sensibilização, que a Raquel colocou que deve ser considerado. Mas a melaleuca, ela tem alguns trabalhos que, do uso dela, do casos de intoxicação em cães, poucos casos, não são muitos, mas são casos que são relevantes, porque ela pode causar, inclusive, neurotoxicidade, né? O animal aí, ele tem quadros pode ter quadros de ataxia, confusão mental, inclusive podendo levar a crises convulsivas e coma. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente lida com essa questão de doses em animais, a gente tem que saber qual a quantidade que usa. Igual a Raquel, por exemplo, ou eu, quando eu uso em animais, a gente, no caso, está usando na terapêutica, como médica veterinária, com todo esse conhecimento embasado. Então, é diferente, o que o Yuri colocou, é diferente de você, às vezes, que não tem esse conhecimento, pegar uma melaleuca, ou, por exemplo, ele colocar no produto que vai ser vendido, não sabe como que a pessoa vai usar, e deixar ele disponível. Então, assim, se você não, por acaso, alguns óleos essenciais, a gente contraindica para usar em animais de forma geral, exatamente porque o seu uso, ele é feito só com esse conhecimento e sabendo o caso clínico, a situação e acompanhando esse animal. Isso a gente vê que o óleo essencial, ele pode ser usado com esse raciocínio de terapêutica. Poxa, a gente usa até propofol em felinos, né? O propofol, ele tem uma metabolização hiperdifícil em felinos, e a gente usa quimioterápicos aí, Amiga, a itraconazol. gente usa tramadol em felinos. Então, assim, são medicamentos extremamente tóxicos para felinos, né? Então, o negócio é via glucuronidação e usa tramadol em felino. Vários fármacos que passam pela metabolização da glicuronidação em outros animais é usado em felino dentro da medicina veterinária. Só que é usado por um profissional que conhece, que sabe, que está acompanhando, que tem ali esse raciocínio. Então, a questão do óleo essencial, a gente tem que pensar da mesma forma. Se a gente não sabe como é, se a gente tem esse risco de toxicidade, não se usa, não pode. Mas sendo um médico veterinário, você tem esse conhecimento para saber até onde que você pode ir. É diferente de quem não é. Então, conhecer os óleos essenciais, a aromaterapia para animais, tem as suas diferenças. Quem que você é? Você vai atuar como? Você tem um conhecimento, até onde que você pode ir, né? Quem não é médico veterinário pode usar de outras formas, porque atender um animal clinicamente, está, segundo o CRMV, o Código de Ética, é de exclusividade do médico veterinário. Então, você não pode tratar um animal com as suas patologias se você não for um médico veterinário. A aromaterapia não está regularizada dentro da medicina veterinária como especialidade, nem vai ser, porque ela não é racionalidade médica, né? Talvez no futuro, quando a gente mudar esses paradigmas. Só que, como ela não é, e ela é uma profissão livre, o conhecimento é livre. Mas até onde que você pode? Você não pode pegar um animal que está doente e fazer um tratamento desse animal sem ser formado em medicina veterinária. Né? Para isso, o médico veterinário está aí. Mas você pode usar em outras áreas, como é que chama? Em outros ramos da aromaterapia. A aromaterapia não é só para doenças, não é só para o raciocínio biomédico, né? Não é só para esse de tratamento. A gente tem vários, o próprio Serran falou isso aí na entrevista, coloca, né, vários profissionais aí que a gente vê. Então, essa diferença, não sei se eu estou deixando isso claro, que a gente está aqui para colocar isso, essa diferença, ela é importante, colocar essa questão de que o que você pode, como é que é essa abordagem, né, e até onde que você pode ir, né, então explicando um pouquinho essa questão da melaleuca aí, que a Raquel colocou. Entrando aqui, só para a gente fechar isso aí, Raquel e Yuri, vocês podem me completar e me corrigir, por favor, mas Imagina. Eu queria que a gente colocasse aí, porque a gente tem essa questão da formação, né, ou a questão, igual uma colega nossa aqui colocou que a gente tem várias evidências, né, várias evidências aí dos benefícios da aromaterapia. Né? Então, como é que é essa questão da literatura, quais profissionais que tem aí? Eu tenho vários profissionais aí para indicar, né? Isso aí, quem já está comigo vê, no Instagram, só você pedir aí, sempre eu estou passando referência para o pessoal. Né? A gente tem uma literatura aí muito interessante. Vou falar o meu aqui, um que eu acho que é imprescindível, é a Caroline Ingram. Depois eu passo para vocês aí o artigo dela, o link do site. A Caroline, não sei se fala Caroline ou Caroline Ingram, ela que cunhou o termo zoofarmacognosia aplicada, lá na década de 80,
né? Então, e desde 97, ela tem uma escola que ela ensina aromaterapia aplicada, zoofarmacognosia aplicada em animais, e dá aula, inclusive, em cursos para médicos veterinários em universidades. Ela tem, assim, uma formação aí, ela tem uma experiência em cães, gatos, equinos, ela tem experiência com elefantes, ela tem experiência com animais de zoológico, e, assim, é muito rico o material dela, né? A Nayana Morag, que escreveu o livro que tem aí na Lázaro. Acho que travou. Travou, Gioconda. Voltou. Gil, voltou. Isso. A Nayana Morag é uma outra referência nossa aí, ela estudou com a Caroline Ingram, né? E ela tem livros aí que eu recomendo, né? Fora isso, a gente tem livros aí diversos que nos auxiliam, por exemplo, o Wild Animals, se eu não me engano é esse, é o título, entre outros, né? A gente tem um livro, tem a Nancy Brandt é uma médica veterinária que dá cursos de aromaterapia em animais há muito tempo, tem cursos, inclusive, online disponíveis aí para se fazer, né? E eu vou deixar o Yuri aí para poder Eu vou falar um responder pouquinho aí as também. perguntas que fizeram. Ótimo. Eu guardo óleo essencial na geladeira, quando você vai guardar muito tempo. O blend, não. O blend eu guardo do lado de fora no escuro, é o ideal. Outra coisa, tem um bulldog aqui, acho que a Rose pediu uma indicação de óleo. O nosso bálsamo usa como base a manteiga de karité, e também um pouco de óleo de coco. Mas você pode em casa passar um óleo de amêndoa, se você tiver, ele vai hidratar. Perfeito. Aí vai amar. Pode adquirir os produtos da Vetiflare no site na loja Então, integrada ótimo. da Haralume. A Haralume vende, viu? A Haralume vende. Vende, isso. A Gil estava falando do livro da Nayana Morag, né? É o livro da editora Laszlo, né? Eu traduzido, sim, maravilhoso. Sim, esse livro da Nayana Morag, eu gosto muito dele, apesar ele assim, ele é um caso de amor e ódio. Ele é muito bom assim para quem não conhece absolutamente nada de óleos essenciais para animais, mas ele tem uma coisa que eu gosto muito, que ele tem a parte de medicina chinesa. Ele tem a parte dos 5 movimentos, comparado com a aromaterapia. É claro que é uma coisa assim, muito básica, muito superficial, mas para quem não conhece absolutamente nada, eu acho muito interessante, porque dá para você, para quem tem animais, né, dá para comparar com o animal que tem em casa. Então, essa parte principalmente de comportamento, às vezes, se você perceber que o seu animal tem alguma coisa diferente, está apresentando um comportamento diferente, você tem esse livro aí do lado, dá para você fazer uma comparação de acordo com a medicina chinesa. Então, eu achei bem legal essa parte desse livro, porque eu não vi isso mais em livro nenhum. E é muito difícil a gente achar na literatura, é muito difícil fazer esse paralelo com a medicina chinesa, não tem traduzido, é muito difícil mesmo encontrar, e a Nayana Morag tem isso. Então eu gosto muito do livro dela por causa disso. Então, se vocês puderem adquirir, quem tiver interesse, né, assim, não vai fazendo propaganda mesmo, viu, gente? É porque realmente ela tem um curso dela bem também. bacana. Ela tem a formação dela ela também tem um online, né? O curso dela eu nunca fiz, mas o livro eu acho bem bacana, assim, o raciocínio dela, sabe? Mas é o que eu tô te falando, é bem superficial, bem assim, para quem tá começando, sabe? Para quem não sabe nada de medicina chinesa, nada de aromaterapia e vai começar. Agora eu penso assim, Raquel, se você vai usar o óleo essencial com o paradigma da medicina tradicional chinesa, você tem que ter formação em medicina tradicional chinesa. Igual o que eu falei, sim. O óleo essencial é um conhecimento e você usa essa técnica, né, essa prática terapêutica dentro da sua abordagem. Então, se você quer usar baseado nos 5 elementos, baseado na medicina tradicional chinesa, faça a formação de medicina tradicional chinesa e estude os óleos essenciais. Aí você faz esse... sim. E Até livros, porque... literaturas de ambos, a gente tem muitos. A gente usa literatura aí para matéria médica, né, e outros, e vai fazendo essa correlação com o conhecimento. A gente constrói esse conhecimento, todo mundo constrói,
né? Construção com vários saberes. Os vários saberes constroem o nosso conhecimento na prática, que é o que a Raquel faz na prática. Né? Até porque a medicina chinesa é extremamente complexa, né? Assim, e você vai pegar um livro de medicina chinesa, tipo, se acabou de começar, tem um zero conhecimento, você vai olhar naquele negócio de yin, yang, e expansão, e retração, não sei o quê, 8 princípios, você vai olhar, o que é isso? Os meus cursos, os cursos que eu dou, sempre tem muitos alunos que têm a formação de medicina tradicional chinesa, tanto para médicos veterinários como não, tem essa formação prévia e faz o curso de aromaterapia, e aí a gente vai fazendo essa associação. Né? Não adianta a gente querer aprender a medicina tradicional chinesa dentro da aromaterapia, não, são coisas diferentes. A gente uma coisa, outra coisa. Fala aí, Yuri. Senão você não fala, né? No meio de mulher, Yuri. Não, Yuri, é difícil você competir comigo com a Gioconda, que aqui, meu filho, ó. Uma vez uma cliente me perguntou o que eu indicaria para um problema de coprofagia, e eu não sabia. E estudando, eu comecei a olhar os olhos mais pelos meridianos, nos chakras, tudo, e aí eu acabei começando a tomar uma visão também de você não, às vezes você não sabe como, mas você pode tratar, às vezes, pelo meridiano, pelos chakras do animal, e os efeitos também são excelentes. Eu quero responder outra pergunta aqui sobre o óleo de Nim. Alguém perguntou sobre o óleo de Nim. O óleo de Nim é fantástico. Tem duas versões comerciais. Tem o óleo de Nim emulsificado, que não deve ser usado. Ele tem um componente lá para ele ficar solúvel em água. Ele é usado na agricultura orgânica. E o óleo de Nim que você pode usar em cachorro é o óleo de Nim de prensado a frio. Ele é óleo extra virgem puro. A gente também usa na formulação do bálsamo. Nosso bálsamo usa um pouco do óleo de Nim. E ele tem um efeito repelente fantástico. São dezenas ou centenas de insetos que ele consegue interromper. E ele tem um efeito antiparasitário muito bom. Então, ele pode ser utilizado, dependendo, obviamente, do que você precisa, mas o óleo de Nim é super indicado para o uso em cães. Aproveita, Yuri, fala dessa questão da formação, como é que você vê isso, a questão da literatura, para a gente finalizar isso aqui, né, dar algumas dicas para quem, né, sobre essa questão da busca do conhecimento. Olha que coisa interessante. Quando eu comecei a ler muito, no início eu não tinha formação ainda, eu tinha um Kindle, que eu tinha aquela assinatura do Kindle Unlimited. E ali tem centenas de livros de aromaterapia em inglês. Você puxa o cadastro como no site americano e você começa a baixar dezenas de livros. E aquilo, você começa na verdade, naquela época eu comecei a formar uma visão minha, porque você vê ali 30, 50 pessoas falando sobre o mesmo assunto, você começa a entender como funciona ali, o que é o que. É muito legal, assim, para quem gosta de ler, tem dezenas, talvez hoje, centenas de livros como no Kindle, na Amazon, como fonte. As fontes mais científicas, eu acho, não sei se você me perguntou isso. Sim. Mas para quem quer começar, eu acho fantástico começar de uma literatura e também, obviamente, um curso como o seu Masterclass que você vai dar, eu acho incrível para quem quer se iniciar, a pessoa começar com o curso, começa a ler. A obsessão pela leitura eu acho muito válida. E a pessoa depois começa, porque a visão técnica, como por exemplo de vocês, é muito importante para você começar a entender o funcionamento. Eu vi uma postagem sua, Gioconda, dos receptores, acho que foi você que fez. Eu ia perguntar até se eu podia... Todos são, Eu achei assim, tão legal as comparações, e eu ia perguntar depois se eu podia repostar no Instagram. Pode sim. E assim, esses detalhes são tão importantes, você entender o porquê que o humano, como é que o cachorro é tão sensível, não é? Como é que ele consegue identificar um cheiro, é uma coisa impressionante, é fantástico. Yuri. Essa dica que o Yuri deu, obrigado pela dica aí das referências, a dica do óleo de Nim, obrigado, Yuri, por ter respondido aí. Eu acho que é fantástico isso, o Yuri colocou muito bem,
né? O óleo de nim, você pode até falar melhor, né? Que você já falou que você usa aí. Eu acho que é muito importante, gente. Cada um de nós aqui tem a sua experiência, né? O Yuri tem a experiência na empresa, falando dos produtos. Eu acho que a gente está aqui para isso, para mostrar a nossa experiência, mostrar aquele conhecimento que a gente tem, né? E o objetivo dessa live é esse. Então, eu agradeço imensamente ao Yuri, né? Passou várias dicas aí para a gente, a dica aí dos compostos. E eu queria te perguntar, Yuri, o óleo de nim, se eu tiver o óleo de nim em casa, se por acaso eu comprar o óleo de nim em alguma empresa, eu posso usar ele puro ou eu faço alguma diluição com outro óleo essencial? Como é que eu posso fazer isso em casa? Que eu acho que é interessante isso. Assim, como a nossa base de formulação, eu nunca uso nada puro. Eu nunca uso nada puro. Os óleos carreadores, a gente acaba usando ele como base, ele tá puro ali. Mas o óleo Ele me de dá nim, muita dica, gente. Me deu umas dicas de formulação aí, esses dias aí. Eu acho que o óleo de nim, você podia dependendo da passar para a fonte, gente aí. se for um óleo de nim de qualidade, da Índia, tem produção sustentável no Brasil. Se alguém comentar de produção sustentável no Brasil, você tem a Preserva Mundi, que eles têm um cuidado sustentável aqui. Mas se você busca um óleo de nim de qualidade, às vezes ele é muito forte. O ideal é que você dilua, não use ele puro no animal. Dilua com óleo carreador mesmo. Ele fica, eu acho que numa proporção de 4%, também 5% de óleo de nim puro, ele num carreador, você pode usar ele no animal, até como para uma irritação mais cutânea. O nosso unguento, eu faço meu comercial, tá? Você faz o seu da Masterclass. A gente tem um unguento que ele tem 30%, Lógico. ele tinha 35% de óleo de nim, só que a gente começou a comprar um óleo de nim muito forte, que a gente trabalhar com produtos naturais assim, às vezes você usa um produto de um fornecedor e você muda o fornecedor, ele vem um produto às vezes de melhor qualidade, você tem que adaptar. O óleo de nim, o nosso unguento cicatrizante, ele tem o nim também tem um efeito cicatrizante muito forte, muito bom. A gente indica ele para usar em ferida, até para em pós-operatório, para cicatrizar, ele tem um efeito muito bom. Não use puro para isso, mas Porque eu coloco diluições muito altas. Eu geralmente coloco 30, 40, 50% de nim, então estou exagerando, né? não, mas Posso pode, assim, diminuir o isso aí. nosso unguento 4% é bem interessante, né? Que ele não é barato. não, mas então, 4% você usa numa solução para, tipo, você quer fazer um efeito antiparasitário no seu cão. Você usa ele, mistura ele com óleo carreador e você aplica no animal. Isso é basicamente o efeito do repelente. O nosso próprio lenço repelente, ele tem 5% de nim. Então, e o unguento, ele tinha 35%, a gente passou para 30%, ele tem o óleo de nim, dependendo do óleo de nim, é muito forte o cheiro. Obrigada, Yuri. Gratidão aí, passando segredos aí para a gente, isso é bom. Então, Raquel, se quiser finalizar aí, eu só tenho a agradecer, pode aí, dar uma palavra. Ai, gente, eu queria todo mundo fazendo a propaganda, eu vou fazer propaganda minha. Vamos! Propaganda para vocês só acompanharem o meu Instagram lá, @akelpuntura, a Kel, leia o meu nomezinho, sem o R, Puntura. Que lá eu tô postando várias dicas, né, sobre medicina chinesa, farmacologia, fisiologia, né, muita coisa de aromaterapia também, reiki, muita coisa, né, da minha profissão sobre veterinária e humanos também. Então acompanha lá. Infelizmente, por conta da pandemia, infelizmente eu não estou fazendo atendimento presencial por enquanto, mas em breve, se Deus quiser, eu já estou voltando, só esperar esse micróbio sumir, né? Mas eu agradeço imensamente a audiência de todos vocês, agradeço por vocês pelas perguntas, agradeço por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para ouvir a gente, e fiquem de olho nos cursos da doutora Gioconda, fiquem de olho na Vetflair, que sempre tem novidades. Os cursos da doutora Gioconda são sensacionais, são realmente muito bons. Doutora Gioconda sempre tem aí uma experiência muito, assim, Vocês viram, gigante. né? A gente faz propaganda, mas nem precisa combinar, não, que já faz.
Nem precisa. Uma experiência sensacional aí dentro da aromaterapia, da farmacologia. Volta e meia tem curso. E esse curso Masterclass é bem importante, a parte de farmacofisiologia, né, Gil? Que vale a pena. Oi? Vale, sim, vai ser muito legal, muito bom. 7, 8, 8, 9, 10. 8, 9, 10, meu Deus, a gente errando as datas tudo. A gente passa propaganda, mas não sabe fazer direito. Não sabe nem a propaganda, como é que faz? 8, 9, 10 de setembro, já tá logo aí. Corre para fazer a inscrição, porque é um curso imperdível, realmente, gente. A farmacologia e a fisiologia são maravilhosas. Sem ela, literalmente, a gente não vive. Afinal de contas, a gente está vivendo ela todos os dias, 24 horas por dia, porque é o nosso corpo. E vai ser muito interessante, porque é muita coisa que a gente vai aprender sobre a aromaterapia na gente e nos animais, como que os óleos essenciais vão agir no corpo e como o corpo vai agir sobre os óleos essenciais. Isso é um conhecimento assim que é impagável e é realmente muito importante que a gente tenha esse conhecimento de farmacologia e fisiologia, porque sem ele não adianta nada você saber que o óleo de melaleuca ele serve para a pele ou que o óleo de lavanda é ansiolítico, porque isso é um conhecimento que é jogado no mundo. Se você realmente não sabe como que essas molequinhas vão atuar no corpo, é receita de bolo. É receita de bolo. Você vai se intoxicar, vai intoxicar o seu animal e vai gerar um caos completo. Você precisa ter esse conhecimento para você realmente saber o que você está fazendo. Em outras palavras, desculpa o palavreado, para fazer bosta. Então, faz o uso para você saber o que você está fazendo e parar de ficar digitando lá no Google. Para que, como funciona o óleo de lavanda? Para que serve o óleo de lavanda? Para. Sejamos aromaterapeutas coerentes, sejamos aromaterapeutas com conhecimento, não sejamos aromaterapeutas lero-lero. Se quer ser aromaterapeuta, se quer usar óleo essencial, usa óleo essencial direito. E para isso, vamos fazer o curso, né? O curso da doutora Giovanna está aí para isso. Tem o meu que é maravilhoso, mas a gente tem vários, gente. O objetivo é que a gente citou aqui mesmo nessa live vários nomes, né? Eu acho que a gente tem referências aí, cursos que eu faço e continuarei fazendo. Então, a gente tem, é importante a gente colocar aí, a gente colocou a experiência, tem sim, a gente, né, tá aqui trabalhando com isso, né, se especializando, eu mesmo gasto aí centenas de reais, aí de R$1.000, centenas de R$1.000, com vários cursos, centenas de R$1.000 com cursos, já gastei, porque não são baratos, né? Então, assim, tem vários cursos aí que a gente indica, né? Como eu já falei, vários nomes, o Yuri já indicou vários nomes. Então, acompanho, acho que a gente tem sempre que ter conhecimento, né? E conhecimento está aí em livros, né? Não quer fazer curso, compre um livro, leia, pegue um artigo científico livre aí na internet, tem artigos científicos, como o Yuri colocou, né? Então, Yuri, quer finalizar aí para a gente? Não, só um agradecimento aí para a gente. O que vocês quiserem, eu estou sempre aqui, eu posso depois disponibilizar uma versão, eu vou traduzir aquele chart que eu tenho em inglês para vocês,